Tem algumas perguntas que ocupam muito tempo na cabeça dos pais quando o assunto é mesada. Quando começar a dar mesada? Quanto dar de dinheiro? Dou cartão? Dou dinheiro? Quanto que eu dou? Qual é o valor que eu dou para o meu filho? Como é que eu ensino ele? Ou o que eu digo que ele pode gastar ou não pode gastar? Essas são perguntas que acabam afligindo muitos pais, deixando eles muito ansiosos no momento de decidir quando dar mesada para o seu filho. E quando que a gente começa a dar mesada para o nosso filho? Essa é uma resposta que cada família, cada casa vai saber melhor do que qualquer outra pessoa. Não existe um tempo certo, não existe uma hora certa. Existe aquele momento em que a criança ou o adolescente está maduro o suficiente para entender e para começar uma relação com o dinheiro. O que isso significa? O que significa estar maduro o suficiente? Quando a gente fala da criança, a criança tem que ser capaz de fazer contas. A criança tem que ser capaz de cognitivamente e emocionalmente saber lidar ou poder iniciar essa relação com o dinheiro. Para isso, ela tem que ser capaz de fazer contas. Ela não precisa saber fazer contas de maneira excelente, ela não tem que ser uma expert na matemática, mas ela tem que saber as operações básicas de subtração, de soma e de divisão. É claro que a relação com o dinheiro é um exercício dessas funções, né? Principalmente na infância, ela exerce esse papel, né? A criança vai exercitar o raciocínio matemático a partir da relação com o dinheiro. Mas ela já tem que ter iniciado isso na escola. Isso não pode se iniciar com a relação financeira. Mas lidar com o dinheiro, decidir com o que gastar ou como gastar, não pode ser meramente um treino matemático, ainda que isso aconteça. Eu vou explicar por quê. Porque a relação com o dinheiro não se dá de maneira apenas racional, ela se dá também de maneira emocional. Então, decidir com o que gastar ou o que comprar é algo que envolve tanto o racional quanto o emocional de uma criança ou um adolescente. E é aí que está o aprendizado, é aí que está o grande desafio, o ponto de sensibilidade da relação com o dinheiro. Então, pensar sobre como gastar é algo muito importante nessa relação com a mesada, quando a gente decide dar uma mesada ao próprio filho. E é aqui que os pais entram auxiliando e apoiando os filhos na tomada de decisão, auxiliando eles a entenderem e a usarem pensamento críticos de qual é a melhor maneira de eu usar a minha mesada. E a melhor forma de começar essa ajuda, esse amparo, é determinando um valor dentro dessa mesada. Um valor que essa criança vai receber mensalmente ou semanalmente. E como é que a gente decide qual é esse valor, ou qual é o melhor valor para se dar de mesada para um filho? É preciso considerar aí os gastos fixos que essa criança tem, ou este adolescente, e os gastos que não são planejados, que não estão pensados. O que isso significa? Se uma criança, por exemplo, compra lanche na escola, e a partir desse momento que ela tem a mesada, ela vai começar a pagar o lanche da cantina da escola com o dinheiro da mesada. Eu preciso fazer um cálculo prévio desse valor. Então eu preciso estipular qual é o valor médio que meu filho vai gastar por dia e qual é o valor médio que ele vai gastar por mês. Então eu preciso considerar esses gastos que são fixos na rotina do meu filho e ter uma margem de sobra ali para ele poder exercitar esse consumo, esse desejo, né? A compra pelo desejo, seja numa banca de jornal para comprar figurinha, seja na doceria perto da escola, ou enfim, num passeio pelo shopping, algo que ele queira, coisas pequenas. Mas é nesse exercício entre os gastos que são fixos e os gastos que vêm do desejo, daquilo que é do sentimento, da relação com o sentimento, que o seu filho vai aprender ou poder aprender e exercitar esse como usar o dinheiro. Para isso é importante que os pais determinem o quanto, o valor. E esse valor tem que estar pautado por algo que é real. Vocês precisam sentar e fazer uma conta prévia dos gastos que essa criança ou esse adolescente tem. Não pode ser um valor aleatório. Esse valor tem que partir do cotidiano do próprio filho, dos gastos e das demandas que o próprio cotidiano tem
na vida daquela criança ou do adolescente. Isso por quê? Porque o seu filho não vai gastar só com o lanche da escola, correto? Ele vai gastar com uma série de outras coisas. Ele vai gastar com a banca de jornal, ele vai gastar com o doce, ele vai gastar com o cinema, com o lanche, com o passeio com os amigos, uma saída com os amigos, quando a gente está falando dos maiores, dos adolescentes. E tudo isso tem que ser considerado. Todos esses valores precisam ser considerados na hora que eu vou tomar a decisão de dizer quanto que meu filho vai ganhar por mês, qual é o valor dessa mesada. E aqui eu faço um alerta. A gente está falando também dos desejos dos filhos, dos desejos que essas crianças e esses adolescentes têm em relação ao dinheiro. E os desejos são compatíveis à idade de cada um. E o que às vezes para os pais pode parecer um gasto inútil ou uma besteira, ou gastar o dinheiro com uma besteira, para aquela criança ou para aquele adolescente não é. E respeitar essa decisão é algo muito importante na relação e na construção de uma educação financeira saudável. Essa é uma maneira de dar autonomia e de construir autonomia para que seu filho faça um uso do dinheiro de maneira responsável, para que ele aprenda aos poucos e com o uso, com os gastos que ele vai tendo, tomar decisões sobre o uso daquele dinheiro. Porque fazer escolhas é parte importantíssima da relação com o dinheiro, da relação financeira e da construção de autonomia do seu filho. Quanto mais autonomia ele tiver em relação ao próprio dinheiro, significa que maior é a consciência dele com o dinheiro. Ele está aprendendo a usar e a gastar esse dinheiro e a fazer um bom equilíbrio entre as contas fixas e os desejos. Isso é importante não só para a vida futura dele, para que ele saiba equilibrar os gastos e não fique no negativo, por exemplo, ou que não saia gastando e comprando coisas que ele gosta e esquece de pagar as contas, por exemplo, como também para ele exercitar algo que é muito importante para o mundo hoje, que é o consumo consciente, né? É o consumo sustentável, o consumo que para de pé. A gente vai falar no próximo vídeo sobre consumo consciente. Eu espero vocês então no próximo vídeo dessa série da Mosper sobre educação financeira. Até lá!